Muy buenos días a todos. Muito bom dia a todos. Vocês falam bom dia antes do tempo, gente. Vamos cooperar aqui com a gente. Es una verdadera bendición poder estar en este día de inicio del seminario. É uma verdadeira bênção estar nesse primeiro dia do seminário. Hace 2 años atrás estábamos soñando con lo que sería. Faz 2 anos que nós estávamos sonhando com o que seria o seminário. Y es maravilloso verlo concretado el día de hoy y empezar este primer módulo de teología. E é maravilhoso ver isso concreto agora, real, começando com o primeiro dia do curso de teologia. Reciban saludos de nuestros hermanos en el Ecuador, Recebam as saudações dos irmãos do Equador, los miembros de nuestra iglesia y también los estudiantes del seminario en el Ecuador. dos membros da nossa igreja e também dos membros do seminário do Equador. Y están orando para que este tiempo de aula magna sea realmente un tiempo de bendición para cada uno. Nós estamos orando para que realmente esse tempo, esse período da aula magna seja um período de bênção para todos. Así que quiero invitarles a que oremos y empecemos este tiempo de estudio. Assim, eu quero convidá-los a orar para começarmos esse período de estudo. Vamos a orar. Vamos orar. Amado Señor, Amado Senhor, gracias por el privilegio de poder estar en este día. obrigado pelo privilégio de estarmos aqui nesse dia. Te pido que nuestras mentes puedan honrarte, Te peço que nossas mentes possam honrar-te, que nuestro corazón pueda someterse a tu palabra, que nossos corações possam se submeter à tua palavra, de manera que tengamos convicciones que nos ayuden a vivir. de maneira que tenhamos convicções que venham nos auxiliar à vida. Gracias por cada uno de nuestros hermanos presentes hoy aquí. Obrigado por cada dos nossos amados irmãos presentes aqui. Ayúdanos mientras reflexionamos en tu palabra y en esta verdad. Ajuda-nos a pensarmos e meditarmos na tua palavra e na verdade. En el nombre de Jesús oramos. Ao nome do Senhor Jesus oramos. Amén. Amém. Amén. Necesitamos ministros preparados. Precisamos de ministros preparados. Ese es el clamor que resuena en todo lugar. Esse é o clamor que se ouve em todo lugar. Hay demasiado daño y conflicto por causa de falta de preparación de los hombres que están en el ministerio. Há muito dano e conflito, prejuízo por causa dos homens que estão hoje atuando no ministério. Lamentablemente, por causa de la desviación teológica que hay, Lamentavelmente, devido à distorção teológica, sí, error teológico, ao erro teológico que existe y que ha inundado los seminarios en todo lugar, e que estão inundando os seminários em todos os lugares, tampoco podemos decir tampouco podemos dizer que ir a un seminario es sinónimo de estar preparado. que ir a um seminário seja sinônimo de estar preparado. Necesitamos mucho más. Nós precisamos de muito mais. Necesitamos que los hombres de Dios sean preparados en el fundamento correcto. Precisamos que os homens de Deus estejam preparados no fundamento correto. Y de eso es lo que quiero hablar en esta aula. E é isso que quero falar nesta aula. El fundamento de la preparación del hombre de Dios. O fundamento da preparação do homem de Deus. Pero antes de poder hacer nuestra exposición, Mas antes de fazer essa exposição, permíteme decir algunas cosas importantes sobre el ministerio pastoral, permita-me dizer algo importante sobre o ministério pastoral. con el propósito de ponerlo en el contexto apropiado para nuestra clase. Qual o propósito de colocar isso no contexto apropriado em nossa aula? En primer lugar, puedo decir a manera de introducción, Em primeiro lugar, ao fazer a introdução, el ministerio pastoral es la aplicación o ministério pastoral é a aplicação y la sumatoria e a suma de todas las ramas de la teología. e a somatória de toda a gama da teologia. Cuando uno estudia la enciclopedia de la teología, Quando se estuda a enciclopédia teológica, algunos la dividen de diferentes maneras. alguns a dividem de diferentes maneiras. Nosotros lo vemos a través de 4 ramas principales. Nós vamos dividi-la em 4 ramos principais, áreas principais. La primera es la teología sistemática, A primeira da teologia sistemática, la cual busca en el texto de la palabra de Dios. La cual busca en el texto de la palabra de Dios os quais buscam o texto da palavra de Deus y trata de mirar qué es lo que dice utilizando las herramientas que se conocen. Perdão. Y trata de ver qué es lo que dice utilizando las herramientas que tenemos. E trata de ver o que se diz
o que o texto diz usando herramientas. dentro das ferramentas teológicas. En segundo lugar está la teología histórica, Em segundo lugar está a teologia histórica, la cual trata de preguntar cómo hombres de Dios vieron ese texto en la historia de la iglesia. a qual trata de perguntar como que os homens de Deus viram esse texto na história da igreja. Luego viene la teología sistemática, Logo vem a teologia sistemática, la cual tiene que ver con cómo se organizó de manera lógica a qual está ligada ao modo como foi organizada a teologia de forma lógica, al mirar cada cosa que la Biblia dice sobre un tema en particular. olhando cada coisa que a Bíblia diz sobre um tema particular. Esas tres ramas Essas três áreas llevan hacia una conclusión o una sumatoria. chegam a uma conclusão, uma somatória, Y eso es lo que se conoce como la teología pastoral. e é isso que se conhece como teologia pastoral. La teología pastoral es la aplicación de la teología. A teologia pastoral é a aplicação da teologia. Por esa razón no se puede dividir. Por isso que não se pode dividir. Por eso los pastores y los ministros deben conocer la palabra de Dios. Por isso os pastores e os ministros devem conhecer a palavra de Deus. Y debe estar correctamente puesto el fundamento, Interpretar, correctamente el fundamento, entender, interpretar corretamente o fundamento, para que ellos puedan llevar a cabo su trabajo en la iglesia. para que eles possam levar a cabo o seu trabalho na igreja. Así que la teología pastoral está conectada profundamente con la teología. De modo que a teologia pastoral está profundamente conectada com a teologia. No pueden haber pastores que no entiendan la Biblia. Não podem haver pastores que não compreendem a Bíblia. Pero eso me lleva a una segunda cosa que podemos poner en nuestra mente. E isso me leva a uma segunda coisa que deve entrar em nossas mentes. La importancia del ministerio pastoral descansa en tres cosas claves. A importância do ministério pastoral descansa, repousa sobre três Cosas claves. coisas Importantes. chaves, importantes. En primer lugar, Em primeiro lugar, lo excelso de su encargo, lo maravilloso. No, acá. o excelso, maravilhoso de seu encargo. Eso significa que el trabajo pastoral trata con un asunto que es sumamente maravilloso. Isso significa que o trabalho pastoral trata com um assunto de suma importância. Dios quiso revelarse Deus quis se revelar y quiso dar esa palabra a su pueblo, e quis dar a sua palavra ao seu povo, y lo hizo a través de diferentes oficios y ministerios. e fez isso por meio de diferentes ofícios e ministérios. Y su revelación se fue revelando de manera progresiva, E a sua revelação foi sendo feita de maneira progressiva, de manera que Dios iba mostrando a su pueblo lo que ellos debían saber. de maneira que Deus ia mostrando ao seu povo o que eles deveriam saber. Nosotros sabemos por el Nuevo Testamento Nós sabemos pelo Novo Testamento que lo que se reveló al final en nuestros días que o que foi revelado no final, em nossos dias, es lo que realmente todos en la historia quisieron saber. é realmente o que tudo da história se é necessário saber. Los profetas hubieran querido vivir en nuestros días. Os profetas queriam viver em nossos dias. Efesios capítulo 3 Efésios capítulo 3 dice que los ángeles se inclinan para poder escuchar la revelación de Dios, diz que os anjos se inclinam para poder ouvir a revelação de Deus. porque esa revelación Dios se la quiso dar a los hombres, Porque essa revelação Deus quis dar aos homens. y los hombres que tienen el privilegio de compartir esa revelación E os homens que têm o privilégio de compartilhar essa revelação son los ministros y los pastores de las são os iglesias. ministros e os pastores das igrejas. Por eso el ministerio pastoral es excelso en su encargo. Por isso que o ministério pastoral é excelso, maravilhoso em seu trabalho. Pero también podríamos pensar que el ministerio pastoral es importante Mas nós também podemos pensar que o ministério pastoral é importante por la excelencia de su naturaleza. devido à excelência da sua natureza. Tiene el origen más bendito de todos, Tem a origem mais bendita de todas, nace del corazón de Dios. nasce do coração de Deus. No son los hombres los que establecieron el ministerio pastoral, Não são os homens que estão exercendo o ministério pastoral. fue Dios quien lo determinó. Foi Deus que determinou isso aos homens. Pero también el ministerio pastoral utiliza los títulos más prominentes de todos. Mas também o ministério pastoral utiliza-se dos títulos mais proeminentes de todos. Se lo llama pastor, Se chama pastor. se lo llama administrador de los misterios de Dios, Chama-se o administrador dos mistérios de Deus. se lo llama supervisor del pueblo de Dios. Se chama de o supervisor do povo de Deus. No puede haber títulos que representen algo más elevado en esta tierra. Não pode haver um título que represente algo mais elevado nessa terra.
Pero también podríamos decir que la importancia tiene que ver Mas também podemos dizer que essa importância tem a ver en que nadie tiene más responsabilidad que los ministros de la palabra, com o fato de que não há responsabilidade maior que tem os ministros da palavra. porque ellos tratan con el tesoro más precioso que hay en el universo, Porque eles tratam do tesouro mais precioso que existe no universo. porque ellos representan a la autoridad más sublime de todas, que es Dios, Pois eles representam a autoridade mais sublime de todas, que é o próprio Deus. y por eso requiere las calificaciones más importantes y más sublimes de todas. E por isso se é exigido deles a qualificação mais importante de todas. Lo único que quiero al decirte todo esto A única coisa que eu quero concluir com tudo isso es que tú tengas un concepto altísimo del ministerio pastoral. é que você tenha um conceito elevadíssimo do ministério pastoral. No estamos tratando con cualquier cosa. Nós não estamos tratando com qualquer coisa. Estamos hablando con esos hombres que Dios puso, Estamos falando de esos hombres que Dios desses puso homens que Deus colocou, que Deus impulsionou delante de los hombres, diante dos homens, pero también delante de Dios. mas também diante de Deus. No en el sentido de intercesores, Não no sentido de intercessor, sino de siervos que tienen la responsabilidad de llevar la verdad mas sim de servo que tem a responsabilidade de levar a verdade y que están bajo la autoridad de aquel que los envió. e que está debaixo da autoridade daquele que o enviou. Por lo tanto, si esto es tan sublime, Portanto, se isso é tão sublime, si este ministerio es tan importante, se esse ministério é tão importante, entonces los hombres que ejercen ese ministerio então os homens que exercem esse ministério tienen que ser hombres preparados en el fundamento correcto. têm que ser homens preparados no fundamento correto. Ahora sí, Agora sim, consideremos el fundamento de la preparación del hombre de Dios. vamos considerar então o fundamento da preparação do homem de Deus. Al hablar del fundamento, Ao falar do fundamento, me refiero a todo aquello sobre lo cual se levanta la preparación de un hombre para el ministerio. me refiro a todo aquele sobre o qual se levanta a preparação de um homem para o ministério. Aunque es evidente que ese fundamento es la palabra de Dios, Ainda que seja evidente que esse fundamento seja a palavra de Deus, debido a la creciente tendencia por secularizar el ministerio, devido à grande tendência em secularizar o ministério, se convierte en una necesidad el tener que expresar esto y sostenerlo como un principio inquebrantable. se torna uma necessidade, uma grande necessidade em ter que expressar e suster esse ministério como um princípio inquebrável. Cada día es mayor la tendencia Cada dia a tendência é maior de involucrar otras disciplinas de envolver outras disciplinas como el fundamento para la vida y la obra de un ministro del Evangelio. como fundamento para a vida e a obra do ministro do Evangelho. Y aunque no podemos negar la importancia que tienen algunas herramientas Ainda que não podemos negar a importância que há em algumas ferramentas por su capacidad de contribuir a la obra de un pastor, diante da sua capacidade de contribuir com a obra de um pastor, es de vital importancia é de grande importância expresar de manera abierta y clara expressar de modo aberto e claro cuál es el lugar que tienen esas disciplinas qual é o lugar, a posição dessas disciplinas en el ministerio no pastoral. ministério pastoral. Por eso, Por isso, como parte de este tema, como parte desse tema, vamos a tratar la relación que hay entre la escritura vamos tratar da relação que existe entre a Escritura y las otras ramas o disciplinas en la preparación y trabajo de un ministro. e as outras áreas e disciplinas da preparação e trabalho do ministro. Así que consideremos en primer lugar De modo que vamos considerar, em primeiro lugar, la relación entre la escritura y otras disciplinas. a relação entre a Escritura e outras disciplinas. Siempre hay una controversia o dificultad sobre un tema. Sempre há uma controvérsia, uma dificuldade sobre um tema. Siempre que hay esta controversia, hay dos extremos que salen a la luz. E sempre que há essa controvérsia, há dois extremos que surgem à luz. Normalmente ninguno de los dos extremos proporciona una respuesta adecuada a la controversia. Normalmente, nenhum dos dois extremos vão proporcionar uma resposta adequada a essa controvérsia. Y en este tema en particular, con respecto a la escritura y otras disciplinas, E nesse tema em particular, com respeito à Escritura e outras disciplinas, también sucede lo mismo. também acontece o mesmo. Por un lado, el primer extremo Por um lado, de um extremo,
es el que toman aquellos que niegan toda importancia estão aqueles que negam toda a importância y utilidad de las otras disciplinas en la preparación y vida de un pastor. e a utilidade de todas as outras disciplinas da preparação do pastor. En su afán de defender la escritura, Em seu desejo por defender as escrituras, levantan hostilidad ante cualquier rastro eles levantam uma hostilidade contra qualquer rastro de filosofía o reflexión humana y cierran la puerta. de filosofia ou reflexão humana e aí fecham a porta. Como resultado, Como resultado disso, los estudiantes carecen de cualquier entendimiento os alunos carecem de qualquer entendimento de la reflexión que los hombres han hecho das reflexões que os homens têm feito y los métodos que se han empleado en la historia. e dos métodos que têm sido empregados e utilizados na história. Usualmente los que toman este extremo, comúnmente, Comumente, o que se considera nesse extremo preparan a los hombres en una visión sesgada de la fe, preparam os homens a uma ciega, no completa de la fe. está aqui. Preparam os homens a um ministério para o ministério com uma visão tendenciosa e distorcida da fé. Y aunque solo estudian la palabra de Dios, Ainda que estudando a palavra de Deus, no alcanzan a entender correctamente la palabra de Dios. estudando somente a palavra de Deus, não conseguem compreender corretamente a palavra de Deus. Ellos dicen, solo la Biblia, Eles dizem somente a Bíblia. nada más se puede usar para formar a un hombre. Nada mais se pode usar para formar um homem. Ven a la filosofía como un completo enemigo, Vem a filosofia como completo inimigo, consideran la psicología simplemente completamente de lejos como anticristiana, consideram as filosofias como algo completamente anticristão. ¿sí? Y ese extremo lo que hace es formar hombres E esse extremo que faz com que para a formação de homens, los hace hombres limitados y no con una visión amplia. fazem homens limitados e com uma visão limitada. Pero ahora consideremos el otro lado. Mas agora consideremos do outro lado. Y ese es el extremo de aquellos que abrazan profundamente las otras disciplinas. Tem aqueles que vão abraçar profundamente estas outras disciplinas Y las ven como fundamentales o como parte de la esencia del fundamento, e as veem como fundamentais ou como parte essencial do fundamento, juntamente con la Biblia, em pé de igualdade com a Bíblia. y entonces con eso forman a los hombres para el ministerio. E com isso vai e formam os homens ao ministério. Normalmente en este extremo, Normalmente, nessa extremidade, los estudiantes son formados en el pensamiento de los filósofos os estudantes, os alunos são formados com pensamentos dos filósofos y en las escuelas antiguas de pensamiento. e das escolas antigas de pensamento. Es muy común encontrar este tipo de estudiantes en este extremo É muito comum encontrar alunos tendendo a esse extremo, interpretando la vida interpretando a vida, e incluso la palabra de Dios incluindo a palavra de Deus, desde una perspectiva filosófica guiada por pensadores ateos. mas por uma perspectiva filosófica guiada por pensadores ateus. Ellos están diciendo, tienes que estudiar filosofía, Eles dizem: você tem que estudar filosofia, tienes que saber lo que dijo Sócrates o Platón, você tem que saber o que diz Sócrates, Platão, porque al usarlo vas a poder entender la Biblia mejor. porque usando-os você vai poder compreender a Bíblia melhor. Eso es el otro extremo. Esse é o outro extremo. Y normalmente los extremos están mal. E normalmente os extremos são prejudiciais. La línea de división A linha de divisão entre la utilidad de los métodos de razonamiento entre a utilidade dos métodos de pensamento y las conclusiones a los que los hombres sin Dios han llegado, e as conclusões que os homens têm chegado, ellos, este extremo de aquí, eles, desse extremo, ellos borran esa línea. Borrar. apagam. Eles apagam essa linha Y no logran ver la diferencia entre enseñanza bíblica e não entendem a diferença entre ensino bíblico y filosofía pagana. e filosofia pagã. Desde ese punto de vista, A partir desse ponto de vista, el ministerio pastoral no es otra cosa que una rama de la ciencia de humanidades. o ministério pastoral não deixa de ser outra coisa senão uma área das ciências humanas, Que tiene la responsabilidad de convivir que tem a responsabilidade de conviver y retroalimentarse
e se retroalimentar-se de las otras disciplinas que los hombres, aún sin Dios, han traído sobre la mesa. de outras disciplinas que, ainda que sem Deus, esses homens têm trazido à mesa. Esto nos lleva a una pregunta. Isso nos leva a uma pergunta: ¿Cuál de estos dos extremos tiene razón? qual desses dois extremos tem razão? Los que dicen solo la Biblia y nada con la filosofía y nada con lo que el mundo dice, Aqueles que dizem somente a Bíblia e nada de filosofia, nada do que o mundo diz? o aquellos que dicen la filosofía y las cosas de los hombres junto a la Biblia. Ou aqueles que dizem a filosofia é aquilo que provém do homem juntamente com a Bíblia? Y la respuesta es E a resposta é: ninguno de los dos. nenhum dos dois. Es necesario tener que hacer una aclaración É necessário esclarecer con respecto a la relación que se debe tener en la preparación de hombres para el ministerio É necessário então esclarecer essa relação e estabelecer apropriadamente o fundamento que há nessa preparação de un ministro para el Evangelio. do ministro para o Evangelho. Así que consideremos lo siguiente para tratar de aclarar este balance. No modo que consideremos o seguinte, de maneira a considerar o equilíbrio entre esses dois extremos. Lo primero que necesitamos decir O primeiro ponto que precisamos dizer es que hay una diferencia é que há uma diferença entre fundamento entre o fundamento y utilidad. e a utilidade. El fundamento O fundamento es la base misma desde donde todo se levanta, é a base, a própria base do que sobre a qual tudo se levanta, se ergue. mientras que la utilidad Mesmo que entre a utilidade es la cualidad que se le da a algo Mientras que a utilidade é a qualidade que se pode contribuir a algo que puede contribuir a la construcción de algo, que vai contribuir à construção de alguma coisa, pero no es la base, mas não é a base, sino algo que ayuda a construir sobre una base ya puesta. senão algo que ajuda a construir sobre uma base já lançada. El problema con estos dos extremos que hemos hablado O problema entre esses dois extremos que foi apresentado es que los dos fracasan en hacer esta distinción. é que os dois fracassam em fazer essa diferença. Los que defienden la exclusividad de la Biblia en la preparación para el ministerio Os que definem a exclusividade da Bíblia para a preparação do ministério están en lo correcto al defender con todas sus fuerzas estão achando-se correto em defender com todas as forças el hecho de que la escritura debe ser el único fundamento. Estoy solo leyendo. Que la escritura debe ser el único fundamento aqui. Tem sido. Calma aí, desculpa. Los que defienden la exclusividad Então, de os la que Biblia defendem a exclusividade da Bíblia na preparação ministerial, eles estão no correto, é correto a eles defender com toda a sua força o fato de que a Bíblia deve ser o único fundamento, pero abandonan completamente la realidad mas abandonam completamente a realidade de que sí hay utilidad de que se há utilidade en las otras ramas nas outras disciplinas, nas outras áreas, para la construcción y los detalles del edificio. para a construção e os detalhes do edifício. Pero por el otro lado, Por outro lado, los que están en el segundo extremo os que estão no segundo extremo han pervertido la preparación ministerial estão pervertendo a preparação ministerial al colocar más fundamentos que la palabra de Dios. ao colocar mais fundamento além do que a palavra de Deus. Para este extremo, Para esse extremo, las otras disciplinas no son útiles solamente, as outras disciplinas não são úteis somente, sino que deben ser vistas como vitales y necesarias senão que elas estão sendo vistas como vitais e necessárias para el entendimiento de la Escritura para a compreensão das Escrituras y para la aplicación pastoral. e para a aplicação pastoral. Su deseo de defender la utilidad de estas disciplinas O desejo desses homens em defender a utilidade dessas disciplinas los llevan a formar de una manera incorrecta al candidato para el ministerio. levam eles a formar de maneira incorreta o candidato para o ministério. Entonces, la solución no es escoger entre el un extremo y el otro extremo, De modo que a solução não é partir de um extremo para o outro, sino darle el lugar correcto a las cosas. senão de dar lugar correto a essas coisas. La Escritura y solamente la Escritura A Escritura e somente as Escrituras es el fundamento único y suficiente de la formación de un hombre
para el É ministerio. o fundamento único e suficiente para a formação do homem no ministério. Las otras disciplinas As outras disciplinas tienen una utilidad têm uma utilidade, secundaria uma secundária, y siempre deben ser interpretadas e sempre devem ser interpretadas y valoradas e valorizadas a la luz de lo que la Escritura à enseña. luz do que a Escritura ensina. Nunca deben ser vistas como Nunca devem ser vistas de otra manera, sino como son. de outra maneira, senão do modo como elas são. Son útiles, São úteis, pero no son necesarias, mas não são necessárias. no son fundamentales. Não são fundamentais. Solo la Escritura es el fundamento de la formación de un hombre. Somente as Escrituras são o fundamento da formação do homem. Si nosotros logramos hacer esta distinción, Então, se nós deixamos de lado essa distinção, nosotros vamos a poder encontrar un balance apropiado. nós não vamos poder encontrar um balanço, um equilíbrio apropriado. Pero hay una segunda cosa que tenemos que considerar, Diante disso, a segunda coisa que devemos considerar y es que cuando hablamos de otras disciplinas, é que quando falamos sobre outras disciplinas, debemos aprender a hacer una diferencia devemos aprender a fazer uma diferença entre metodología entre metodologia y conclusiones. e conclusões. Después de haber planteado que las otras disciplinas tienen cierta utilidad, Depois de ter apresentado que as outras disciplinas têm uma certa utilidade, necesitamos clarificar y especificar lo que queremos decir. precisamos esclarecer e especificar o que queremos dizer. Y la forma de hacerlo es entendiendo bien esta diferencia. E a forma de fazer entendendo bem essa diferença. Cuando hablamos de metodología, Quando falamos de metodologia, nos referimos a las cosas que el hombre ha desarrollado nós temos dito sobre algo que os homens têm desenvolvido por causa de la imagen de Dios que está en ellos, por causa da imagem de Deus que está neles, al contemplar la luz de la revelación natural. contemplando a luz da revelação natural. Por causa de la revelación general o natural, Por causa dessa revelação geral e natural, el hombre es responsable ante Dios o homem é responsável de Deus de utilizar sus facultades para entender el mensaje que hay en esa revelación. para utilizar suas faculdades e entender a mensagem que há nessas relações. Al momento de hablar de revelación general, No momento que falamos sobre a revelação geral, la palabra de Dios nos dice a palavra de Deus nos diz que el mensaje que la creación transmite que a mensagem que a criação transmite es tanto específico, é tão específica, es decir, tiene un mensaje concreto, é como dizer que há uma mensagem concreta, pero también es eficaz. mas também que é eficaz. Es decir, ese mensaje llega a donde tiene que llegar. É dizer, essa mensagem chega onde tem que chegar. Eso lo vemos en el conocido texto del Salmo 19:1, Então vamos para o conhecido texto de Salmo 19, versículo 1, en donde dice que los cielos proclaman la gloria de Dios onde diz que os céus proclamam a glória de Deus y la expansión anuncia la obra de sus manos, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, lo cual significa o qual significa que el mensaje majestuoso que los cielos cuentan que a mensagem majestosa que os céus nos oferecem es la gloria de Dios, é a glória de Deus, o el hecho de que la creación tiene un creador glorioso. o feito de que a criação tem um Criador glorioso. En Romanos 1:20 Em Romanos 1:20 se nos dice nos diz que la creación desde la creación del mundo, que desde a criação do mundo, los atributos invisibles de Dios, os atributos invisíveis de Deus, su eterno poder y su divinidad, seu eterno poder e toda sua divindade se hacen claramente visibles. são feitos claramente visíveis. Eso nos muestra Isso é uma mostra que el mensaje escrito en la revelación general que a mensagem oferecida na revelação geral no solo encierra que hay un Dios glorioso, não somente fecha mostra que é um Deus glorioso, sino que es eterno y poderoso, senão também que é um Deus eterno e poderoso, y que atributos que solo le pueden ser atribuidos a Dios, e que atributos que só podem ser atribuídos ao próprio Deus, como por ejemplo conocemos su sabiduría, como por exemplo conhecer a sua sabedoria, su a perfección, sua perfeição, todo eso tudo isso pueden percibir los hombres podem acompanhar os homens a través de mirar lo que está en la revelación general. através de olhar, de contemplar o que existe na revelação geral. Este mensaje concreto
essa mensagem concreta llega de manera clara, distinguible y específica al hombre. chega de maneira clara, distinguível e compreensível para os homens. El apóstol Pablo nos dice O apóstolo Paulo nos diz que el hombre ha entendido estas cosas que os homens têm entendido essas coisas claramente claramente. y por esa razón E é por isto no hay excusas. que não existe desculpas. Nadie se puede excusar delante de Dios Ninguém pode se desculpar diante de Deus, porque el mensaje es completamente claro. porque a mensagem está completamente clara. ¿Qué es entonces lo que estamos o lo que tenemos aquí? Então, o que nós temos aqui? La forma en la que Dios se ha revelado al hombre A maneira como Deus tem se revelado ao homem a través de la creación y de las cosas hechas por meio da criação e de tudo que foi feito requiere del análisis requer análise y la reflexión del hombre. e a reflexão do homem. Cuando el hombre reflexiona Quando o homem pensa e reflete y piensa en aquellas cosas e pensa em todas essas coisas que no puede ver que não pode ver, o que son la realidad detrás de lo que sí puede ver, ou que são as realidades por detrás daquilo que se pode ver, no está haciendo otra cosa não está fazendo outra coisa que reflejando la imagen de Dios en él. além de refletir a imagem de Deus nele. Mis hermanos, Meus irmãos, todo esto lo estoy diciendo tudo isso que estou dizendo de manera académica de maneira acadêmica para poder entender para poder entender que cuando alguien en la creación, un hombre sin Dios, que quando há alguém na criação, homem sem Deus, hace una observación de algo, é feita uma observação de algo. al ver el comportamiento del hombre llega a ciertas reflexiones, Às vezes o comportamento desse homem chega a certa reflexão. a ver cómo funciona el cuerpo humano, pues es capaz de crear una ciencia, Ele começa a analisar o corpo humano e é capaz de chegar a uma ciência, de crearla. de criar essa ciência. Eso no es otra cosa Isso não é outra coisa que la revelación de Dios al hombre senão que a revelação de Deus ao homem y la responsabilidad que el hombre tiene con esa e a revelación. responsabilidade que o homem tem com essa revelação. Eso es Isto é de lo que estamos o hablando que estamos falando cuando nosotros hablamos aquí de metodología. quando nós falamos sobre metodologia. Llamamos metodología Chamamos de metodologia a la luz de la naturaleza a luz da natureza que ha llevado a que los hombres, que é levada até os homens, incluso aquellos que no conocieron a Dios incluindo aqueles que não conheceram a Deus de manera salvífica, de maneira salvífica, a desarrollar formas en las que las ideas funcionan, a desenvolver formas de que a ideia funciona, que las ideas funcionan. a desenvolver formas de entender como as ideias funcionam. Hay mucho valor Há muito valor en analizar esas formas em analisar essas coisas. al momento de establecer argumentos Há momentos de estabelecer-se argumentos y presentarlos. e apresentar-nos. Al Dios revelarse a través de la creación, De Deus revelar-se através de sua criação, demanda del hombre el uso de esa reflexión. demanda, pede, se exige do homem a luz dessa revelação. Cuando los creyentes utilizamos esas formas Quando os crentes utilizam essa forma y profundizamos en ellas, e se aprofundam nelas, no estamos haciendo otra cosa não estamos fazendo outra coisa que honrar al Creador que honrar o Criador al utilizar las facultades que Él nos dio, e utilizar as faculdades que Ele nos deu, la cual Él demanda que nosotros utilicemos. a qual Ele exige que nós utilizemos. Permítame darles un ejemplo. Permita-me dar um exemplo. En la historia, Na história, cuando uno habla, por ejemplo, de la importancia de Aristóteles, quando alguém fala sobre a importância que há em Aristóteles, naturalmente el extremo que está aquí, naturalmente o extremo que está aqui, los que dicen solo la Biblia y nada que ver de afuera, aqueles que dizem somente a Bíblia e nada mais, ellos escuchan a Aristóteles y lo rechazan completamente. eles escutam Aristóteles e desprezam Aristóteles completamente. Pero esta es la parte importante y lo que quiero señalar aquí. Porém, a parte importante que eu quero ensinar a vocês aqui, Estamos de acuerdo que Aristóteles fue un hombre sin Dios, estamos de acordo que Aristóteles foi um homem sem Deus, un pensador pagano, um pensador fanático, pagano. pagão. Sin embargo, lo Eh. que Aristóteles dijo con respecto a las ideas no es errado. No entanto, o que Aristóteles diz com respeito às suas ideias não é errado. Por ejemplo, Por exemplo, él enseñó que cuando tú usas una palabra, ele ensinou que quando você usa uma palavra,
esa palabra tiene que tener un sentido definido. Essa palavra tem que ter um sentido definido. Porque si no le das un sentido definido, Porque se não for dado a ela um sentido definido, no hay manera de que exista comunicación. não há maneira de existir uma comunicação. Todos estamos de acuerdo Estamos todos de acordo? en que eso es así. Isso é assim. O por ejemplo, Aristóteles también habla de los silogismos. Ou, por exemplo, Aristóteles também fala dos silogismos. Es decir, llegar a conclusiones a través de afirmaciones que se van haciendo. Ele diz que você pode chegar a conclusões através de afirmações que se estão fazendo. Todos en la historia hemos pensado así. Todos na história pensamos assim. Lo que él hizo fue escribirlo y permitirnos verlo de cómo funciona. O que disse? Lo que hizo fue permitirnos o De enseñarnos forma cómo que isso funciona. foi nos permitido ver e concluir Y ver cómo funciona. e ver como funciona. Así que todos lo hacemos, De modo que tudo que fazemos, pero él lo escribió ele escreveu, analizando analisando lo que todos los hombres hacen. o que todos os homens fazem. Nadie podría estar en desacuerdo Nada podia estar em desacordo. de que ese tipo de metodología De que essa metodologia no hay ningún problema en utilizarla. não há problema nenhum em utilizá-la. De hecho, permítanme decir algo más. Mas permita-me dizer algo mais. Muchos pastores que están hoy en el ministerio Muitos pastores que estão hoje no ministério no son capaces de dar conclusiones que convenzan a otros não são capazes de fazerem conclusões que convençam aos seus ouvintes. porque no han tomado el tiempo de aprender argumentación Porque não gastaram tempo aprendendo argumentação. y entonces exigen que se crea ciertas cosas, De modo que eles exigem que se creiam em determinadas coisas, pero no somos capaces de convencer a través de argumentos a personas. mas sem a capacidade de convencer as pessoas através de argumentação. Un hombre de Dios Um homem de Deus tiene que tener la capacidad tem que ter essa capacidade de enseñar la verdad de ensinar a verdade y de mostrarla a través de e argumentos também de apresentá-la através do que? De argumentos que puedan convencer a otros. que possam convencer a outros. Por supuesto, esto tiene que ser clarificado, Então nós temos que tornar isso claro. porque no estamos hablando de convencer a alguien que cree que Dios no existe, Nós estamos falando de convencer alguém que crê que Deus não existe. porque al final el que dice que Dios no existe Pois, afinal, quem diz que Deus não existe no tiene problemas con la lógica, não tem problema com a lógica, sino con su corazón. é com o seu coração. Estamos hablando de una cosa distinta. Nós estamos falando de duas coisas diferentes. Estamos hablando de posiciones Nós teológicas. estamos falando de posições teológicas. Estamos hablando de principios que quizás dos cristianos verdaderos, Nós estamos falando de princípios entre dois cristãos verdadeiros que quizás el uno tiene que enseñarle al otro para llevarlo a la verdad. que rapaz, o que leva um a ensinar ao outro. Así que estamos hablando en esta primera parte de metodología. De modo que estamos falando nessa primeira parte sobre metodologias. Y quiero preguntar si me estoy haciendo entender. Eu quero perguntar se estou me fazendo entender. Eu também me pergunto. ¿Se entiende la idea? Muy bom. Muito bom. Vocês estão tendo ideia? Muy bien. Entonces, metodología. Então, metodologia. Pero ahora hablemos de algo diferente. Mas agora falaremos de algo diferente. Conclusiones. Conclusões. No es lo mismo Não é a mesma coisa. hablar de lo que Aristóteles utilizó en su metodología, Falar do que Aristóteles utilizou em sua metodologia, de las terribles conclusiones a las que él llegó. das terríveis conclusões a que ele chegou. La misma metodología que para nosotros puede ser completamente útil, A mesma metodologia que para todos nós pode ser completamente útil a los paganos y con un corazón endurecido, aos pagãos que têm um coração endurecido, los puede llevar a una conclusión completamente distinta. pode levá-los a uma conclusão completamente diferente. ¿Puedes ver la diferencia? Vou entender. ¿Puedes ver la diferencia? Vocês podem enxergar essa diferença? Metodología Metodologia y conclusiones. e conclusões. Mira lo que dice Romanos 1, 18 al 23. Percebam o que diz Romanos 1, de Acompanha-me em tua 18 a Bíblia. 23. Vamos abrir nossas Bíblias. Romanos 1, 18 al 23. Romanos 1, Romanos 1, 18 al 23. de 18 a 23. Dice la palabra del Señor, voy a leer frase por frase. Diz a palavra do Senhor. Vou ler frase por frase. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Ahora quiero que notes lo que dice a continuación. Nota lo que dice a continuación.
Pay attention. Observe, observe o que diz a continuação. Mira lo que dice. Perceba o que diz. Que con injusticia restringen la verdad. Que detém a verdade pela injustiça. Otra vez. Otra Porque vez. lo que se conoce acerca de Dios Porquanto o que se pode conhecer, o que de Deus se pode conhecer, es evidente dentro de ellos. é manifesto entre eles, Pues Dios se lo hizo evidente. porque Deus lhes manifestou. Y entonces Pablo vuelve a repetir la misma idea. Então Paulo se coloca a repetir, se põe a repetir a mesma ideia, Porque desde la creación del mundo, porque desde a criação do mundo, sus atributos invisibles, os atributos invisíveis de Deus, su eterno poder y divinidad, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, mira con atención, preste atenção, se han visto con toda claridad, claramente se reconhecem, siendo entendidos por medio de lo creado, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, de manera que no tienen excusa. de modo que não há desculpas. Pues aunque conocían a Dios, Portanto, tendo conhecimento de Deus, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, não glorificaram como Deus nem lhe deram graças, sino que se hicieron vanos en su razonamiento, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, y su necio corazón fue entenebrecido. obscurecendo-se-lhes o coração insensato, Profesando ser sabios, inculcando-se por sábios, se volvieron necios tornaram-se loucos y cambiaram la gloria de Dios incorruptible e mudaram a glória do Deus incorruptível por una imagen en forma de hombre corruptible, em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. de aves de bem como de aves de quadrúpedes e répteis. Hay dos cosas que quedan bien claras en la descripción de este texto. Existem duas coisas que ficam bem claras na descrição desse texto. Y eso es, en primer lugar, E em primeiro lugar, que el hombre tiene la capacidad de entender lo que Dios está diciendo. que o homem tem a capacidade de compreender o que Deus está dizendo. Es decir, E dizer, cuando el hombre ve la creación, é dizer que quando o homem olha a criação, el hombre puede entender lo que dice esa creación. o homem pode compreender o que diz na criação. Que Dios existe, Que Deus existe, que Dios es glorioso, que Deus é glorioso, que Él tiene poder. que Ele tem poder. Eso es claro para el hombre. Isso é claro para o homem. Eso es lo que podríamos llamar la metodología. Isso é o que podemos chamar de metodologia. El hombre puede, a través de lo que ve, O homem pode, através daquilo que ele observa, describir lo que Dios está revelando. descrever o que Deus está revelando. Sin embargo, No entanto, en segundo lugar, también vemos em segundo lugar, também nós observamos cuáles son las conclusiones a las que el hombre caído llega. quais são as conclusões a que o homem caído chega. El hombre detiene la verdad con injusticia, dice el texto. Os homens detêm a verdade pela injustiça, é o que diz o texto. Pues a pesar de conocer a Dios a través de lo que pueden ver, Pois, apesar de conhecerem a Deus pelo que podem observar, no le honran como a Dios, não honram a Deus como Deus, ni le dan gracias, nem dão graças a Deus. y finalmente E, finalmente, esa gloria que le pertenece solo a Él essa glória que pertence somente a Deus se la entregan deliberadamente é entregada a eles deliberadamente a seres creados a seres criados que no lo merecen. que não merecem. ¿Cuál es el problema? Qual é o problema? ¿Por qué, si el hombre tiene la facultad de reflexionar, él no llega a la conclusión correcta? ¿Por qué? Por que se o homem tem a capacidade de refletir, por que ele não chega a essa conclusão correta? La respuesta es A resposta é por causa de su pecado. por causa dos seus pecados. El pecado hace O pecado faz que los hombres sin Dios com que os homens sem Deus no puedan não possam y no quieran e não queiram llegar a las conclusiones correctas. chegar às conclusões corretas. Si entendemos apropiadamente esta relación, Se nós compreendemos adequadamente essa relação, podemos entender el verdadero valor de disciplinas como la filosofía podemos compreender o verdadeiro valor da disciplina como a filosofia, por exemplo, y su relación con la preparación de hombres para el ministerio. e sua relação para a preparação dos homens para o ministério. Podemos y debemos considerar la metodología Podemos e devemos considerar a metodologia que el hombre ha desarrollado por causa de la luz de la naturaleza, que o homem tem desenvolvido devido à luz que há na natureza. pero al mismo tiempo Mas, ao mesmo tempo, debemos siempre tener el cuidado devemos sempre ter o cuidado
de evaluarlos a la luz de la Escritura, de avaliarmos à luz das Escrituras, porque ella es siempre el juez final. porque é ela sempre o juiz final. Definitivamente, Definitivamente, las conclusiones a las que los hombres han llegado en la historia as conclusões que os homens têm chegado na história solamente nos sirven não servem somente para evidenciar la naturaleza caída del hombre. para evidenciar a natureza caída do homem. Y la Escritura nos ayuda a entender As Escrituras nos ajudam a entender por qué los hombres más sabios de este mundo por que os homens mais sábios desse mundo han pensado así, estão pensando assim, erróneamente. erroneamente. Las conclusiones de los hombres sin Dios A conclusão dos homens sem Deus no deben ser la guía para el estudiante de teología, não deve ser o guia para o estudante de teologia, sino una muestra senão somente uma amostra de lo que la Biblia dice con respecto a la condición del hombre. do que a Bíblia já diz a respeito da condição do homem. La Escritura A Escritura debe ser siempre la que interpreta la filosofía de los hombres deve ser sempre a que interpreta a filosofia dos homens y la juzga. e a julga. Eso incluye tanto sus métodos Isso inclui tanto os seus métodos como sus conclusiones. como suas conclusões. Si un candidato al ministerio es preparado Se candidato ao ministério está sendo preparado en este balance o en este equilibrio, nesse equilíbrio, va a encontrar el verdadero valor de las cosas vai encontrar o verdadeiro valor das coisas y las va a mantener siempre en el lugar correcto. e vai se manter sempre no lugar correto. Permítanme hacer aquí una palabra de aplicación, cerrando este primer punto. Me permitam fazer aqui uma palavra de aplicação, terminando esse primeiro ponto. El día de hoy No dia de hoje, pareciera que hay un creciente movimiento. parece que há movimento crescente, Y no estoy hablando solamente de lo que es evidentemente liberal. e não estou falando simplesmente do que Es liberal. é evidentemente liberal, Sino también dentro de algunos círculos que tienen la Biblia como su único fundamento. senão também dentro de alguns círculos que têm a Bíblia como seu único fundamento. Los liberales Os liberais no tienen nada que ver con nosotros. não tem nada a ver conosco. Ellos han roto completamente el fundamento de la palabra. Eles têm rasgado completamente o fundamento da palavra. Y por eso vemos todo lo que vemos y escuchamos todo lo que escuchamos. E por isso estamos vendo tudo que vemos e escutando tudo que escutamos. Pastores homosexuales Pastores homossexuais, casando gente homosexual, casando pessoas homossexuais, prohibiendo hablar del matrimonio entre un hombre y una mujer. promovendo, No, prohibiendo. proibindo o matrimônio entre homem e mulher. Y uno dice, ¿cómo puede ser que se llegue a eso? E nós perguntamos, como pode se chegar a isso? Ellos han fracasado en el fundamento. Eles estão fracassando no fundamento. Ellos mezclaron la Biblia, Eles mesclaram a Bíblia, que es el único fundamento de la preparación de un hombre. que é o único fundamento para a preparação de um homem, Mezclaron en ese fundamento mesclaram nesse fundamento otro tipo de material que pervirtió la esencia de lo que enseñan. outros tipos de materiais que perverteu a essência daquilo que eles ensinam. Pero no vamos a hablar de ellos, Nós vamos falar deles, porque su error es demasiado evidente. porque o erro deles é demasiado evidente. Yo quiero, a través de una breve reflexión en esto, Eu quero, através de uma reflexão nisso, que nosotros podamos ver dentro del círculo en el que nosotros estamos, que possamos ver dentro do círculo onde nós estamos, donde amamos la palabra, onde amamos a palavra, donde la palabra es exaltada, onde a palavra é exaltada, que tengamos cuidado de no cometer el error que tenhamos o cuidado de não cometer esse erro, de casarnos con conclusiones, de de tomar conclusiones tomar conclusões y simplemente pensar e simplesmente pensar que se puede interpretar la Biblia que é possível interpretar a Bíblia a través de los ojos de los filósofos. através dos olhos dos filósofos. Hace unos meses atrás, Há alguns meses atrás, en el grupo de nuestro seminario en Ecuador, no grupo do nosso seminário no Equador, uno de los estudiantes dos alunos escribió o compartió un mensaje que decía algo así. escreveu e compartilhou uma mensagem que dizia assim: Tenía por un lado la frase que está en el libro de Tiago, de Santiago, teria por um lado a frase que está no livro de Santiago, donde dice que no debemos pensar que voy a ir y voy a volver, sino que tenemos que decir, si el Señor quiere, haré tal cosa. ¿Se acuerdan de ese texto? aquele texto de Tiago que diz que não devemos falar que se vamos ou deixamos de ir sem considerar a vontade de Deus, Y luego dice, porque la vida es como neblina, que está y luego desaparece. porque ela diz que a vida é como uma neblina que aqui está e logo desaparece.
el estudiante puso debajo de esa frase de la Biblia, de ese versículo O bíblico, aluno, a partir desse versículo bíblico, él puso abajo en el ele mensaje, colocou abaixo da mensagem una frase de un filósofo a frase de um filósofo, que sonaba muy parecido que soava algo bem parecido y que fue escrito antes de que Santiago haya escrito eso. e que foi escrito antes que Tiago escrevesse a Bíblia na sua carta. Y su pregunta desafiante era esta: E a sua pergunta desafiadora era: ¿y todavía me dices e todavia vocês me dizem que no debo usar a los filósofos para interpretar la Biblia? que não devo usar os filósofos para interpretar a Bíblia? Si uno piensa cuidadosamente en eso, Se nós não pensarmos cuidadosamente nisso, que aparentemente pudo haber sido una broma, que provavelmente juego. pode ter sido uma zombaria, uma piada, es un asunto súper serio el que está detrás. é algo muito sério que está por detrás. Muchos autores serios el día de hoy Muitos autores sérios no dia de hoje están comenzando a llamar a los cristianos estão começando a chamar os cristãos cristianismo platónico, de cristianismo platônico, o que nosotros tenemos algún tipo de conexión en la historia con alguno de los filósofos, de manera que nos identificamos así. ou que nós temos algum tipo de conexão com os filósofos, de maneira que nós nos identificamos dessa forma. Solamente quiero advertirles de esta manera: Somente que eu quero adverti-los dessa maneira. los filósofos Os filósofos pudieron observar lo que había a su alrededor, puderam observar o que havia à sua volta, pero por causa de su corazón perverso, mas por causa do seu coração perverso, ellos no son capaces de guiarnos eles não são capazes de nos guiar al conocimiento del Dios ao verdadero. conhecimento do Deus verdadeiro. Mucho más grande que el mejor de los filósofos en la tierra, Muito maior e melhor do que o filósofo na Terra, y con un entendimiento mucho más claro de la verdad, e com um entendimento muito mais claro da verdade, es el niño más pequeño de un hogar cristiano, é a criança menorzinha de um lar cristão, que se le enseña correctamente qué es lo que Dios dice sobre Dios. ao qual se ensina corretamente o que Deus diz. Todo esto Tudo tiene isso que ver tem a ver con metodología com metodologia y conclusión. e com conclusões. ¿Me hago entender? Me fiz entender? ¿Cuánto tiempo más? Ok. Eso me lleva a un segundo encabezado y el último de nuestra clase. Isso me leva a um segundo ponto Grande. grande da nossa aula. Y eso es, después de haber visto la relación entre la Biblia y otras disciplinas, Isso é, depois de havermos visto a relação entre a Bíblia e as outras disciplinas, ahora necesitamos considerar agora precisamos considerar a la Escritura como el único fundamento a Escritura como o único fundamento de la preparación de un ministro. da capacitação de um ministro. El fundamento único y suficiente O fundamento único e suficiente sobre el que debe levantarse la preparación de un hombre para el ministerio es la palabra de Dios. sobre o que deve levantar-se um homem para a preparação do ministério é a palavra de Deus. Pero quiero invitarte a considerar conmigo Mas eu quero te convidar a considerar comigo algunas precisiones que debemos hacer al respecto. algumas Precisiones, exactitudes. algumas atitudes precisas aí que precisamos fazer com respeito a isso. Podemos decir sin ninguna reserva Podemos dizer sem nenhuma reserva que nosotros que nós somos compañeros de todos aquellos somos companheiros de todos aqueles que fundamentan la preparación de hombres que fundamentam a preparação dos homens sobre este mismo fundamento, sobre este mesmo fundamento, es decir, la palabra de Dios, ou seja, a palavra de Deus, porque ella revela su visión sobrenatural porque ela revela a sua visão sobrenatural y elevada que tiene el ministerio e pastoral. a elevada que existe no ministério pastoral. Sin embargo, no obstante, Não obstante, no entanto, aún dentro de las filas de los soldados de nuestro mismo ejército, ainda que dentro das fileiras dos soldados desse mesmo exército, hay algunas diferencias con respecto a cómo llevar a la práctica esta verdad. há algumas diferenças de modo como levar a verdade, à prática essa verdade.
Me estoy refiriendo Estou me referindo a la forma en la que se encarga la verdad a otros. à forma de que se encarrega, que se leva a verdade a outros. Es decir, la forma de preparar a otros. A forma de preparar a outros. Una de las diferencias esenciales Uma das diferenças fundamentais tiene que ver con la pregunta: tem a ver com a pergunta: ¿qué es lo que se le debe enseñar a un estudiante de teología primero? o que se deve ensinar primeiramente ao estudante de teologia? ¿Y cuál es E qual é la disciplina más eminente de su formación en la Escritura? a disciplina principal de sua formação teológica? Es decir, lo que estoy diciendo, Isso, lo que estoy diciendo aquí, o que estou dizendo aqui es que aunque somos compañeros de todos los que creen que la Biblia es el fundamento de la preparación de un hombre, nós somos companheiros, estamos juntos com todos aqueles que creem que a Bíblia é o fundamento da preparação de um homem. sin embargo, hay algunas diferencias. No entanto, há algumas diferenças. Y la diferencia tiene que ver con esto. E a diferença está ligada a isto. Si yo tengo un estudiante Se eu tenho um aluno y me dice, yo quiero ser pastor, e ele me diz, eu quero ser pastor, la pregunta es, a pergunta é: ¿qué le enseñarías o cómo lo formarías para el ministerio? como ele seria formado? Quem ensinaria a ele a formação para o ministério? Es decir, ¿qué le enseñarías primero? O que se ensinaria a ele primeiro? ¿La doctrina As doutrinas o a estudiar la Biblia por sí mismo? ou a estudar a Bíblia sozinho? Algunos han escogido la teología exegética Alguns têm recorrido à teologia exegética como su punto de partida. como seu ponto de partida. Es decir, volviendo a nuestra ilustración, É dizer? volviendo a la ilustración del estudiante, ilustración. Isso, tomando esse exemplo do que o estudante quer ser pastor. Volviendo a esa ilustración, Por tengo meio a dessa alguien que quiere ser ilustração, pastor. por meio da ilustração de alguém que Ok. quer ser pastor, Hay un grupo que responde, existe um grupo que responde: yo te voy a enseñar a estudiar la palabra de Dios por ti solo. eu vou ensinar você a estudar a palavra de Deus sozinho. Y hay frases que surgen como esta. E com isso há frases que surgem, como essa, por exemplo: Oh, no, 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 no. oh, não, 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 não. No introduzcas doctrina dentro del texto. Não introduza a doutrina dentro do texto. Deja que el texto te dé la doctrina. Deixe que o texto te revele a doutrina. Y ellos, a través de esto, muestran el anhelo que tienen E esses, através disso, mostram o desejo que eles têm de tratar de ser fieles a la palabra. de tratar de serem fiéis à palavra. Sin embargo, Mas, no entanto, no obstante, não obstante, no son consistentes con esa verdad en la práctica. não são consistentes com essa verdade na prática. La razón de la falta de consistencia A razão dessa falta de consistência es que nadie puede vaciar su cabeza é que em nada eles podem basear as suas mentes e ir a un texto completamente en blanco. e ir a um texto completamente vazio, em branco. De hecho, de facto, De fato, ni siquiera quienes enseñan eso pueden hacerlo. e sequer nem isso eles podem fazer. Y esta es una visión muy común en nuestros días. É uma visão muito comum em nossos dias. Y de hecho, entre las personas más santas que nosotros conocemos. E é feito entre pelas pessoas mais santas que nós Y conhecemos. lo digo con muchísimo respeto. E eu digo com muito respeito. La línea del Dr. John MacArthur, A linha do Dr. John MacArthur, ellos enseñan que hay que estudiar el texto, ele ensina que estudar o texto, pero no debes poner doctrina sobre el texto, sino que del texto tiene que surgir la doctrina. ele ensina que você não pode pôr a doutrina no texto, mas deixar que o texto lhe ensine a doutrina. Como por ejemplo, Como por ejemplo, el hecho de poder encontrar el arrebatamiento de la É iglesia o que podemos encontrar no arrebatamento da igreja. en algunos textos, Em alguns textos, como Apocalipsis 3:10, por ejemplo. como Apocalipse 13:10. 3:10. Estoy hablando aquí. Como Apocalipse 3:10. En ese texto, vamos a mirar ahí en la Biblia. Vamos a ver Léelo, por favor. Apocalipse. Miren conmigo Apocalipsis 3:10, solo como un ejemplo. Vamos abrir Apocalipse 3:10 somente como um exemplo. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Según este pasaje, Segundo essa passagem,
la promesa que se está haciendo es que va a ser librado él o la iglesia A promessa está sendo feita aqui de livramento da igreja de una era de prueba y dolor dentro de la tierra. de uma era de trevas e dor, de prova e dor Y, na terra. y dice, por haber sido fiel, E diz, por ter sido feito fiel, yo te libraré. eu te livrarei. Uno de mis estudiantes en Ecuador Dos meus alunos no Equador me dijo lo siguiente: me disse o seguinte: yo no entiendo eu não entendo cómo alguien puede ver como alguém pode ver el rapto de la iglesia o arrebatamento da igreja en un texto como ese. em um texto como este. Y yo le respondí, E eu lhe disse: yo sí sé cómo. eu sei como. Si tú crees que hay un rapto pretribulacional, Que se você crê que é um arrebatamento pré-tribulacional, siempre tratarás de encontrar un texto que lo pruebe. sempre tratará de encontrar um texto que prove isso. Y eso sucede Isso en todos los acontece contextos. com todos os contextos. Es decir, lo que quiero decir básicamente es esto: O que eu quero dizer é basicamente isto. nadie puede leer la Biblia con su mente en blanco. Ninguém pode ir até a Bíblia com sua mente em branco. Tú tienes doctrina cuando vas a leer la Biblia. Você tem doutrinas quando você vai ler a Bíblia. ¿Has hablado alguna vez con un testigo de Jehová? Eu falei uma vez com o testemunho de Jeová. ¿Vosé ha hablado? Eu não sei. Estoy preguntando. Ah, você já falou alguma vez com o testemunho de Jeová? Que te dice, oh, pero en Colosenses 1, Que te disse, lá em Colossenses 1, ahí dice que Jesús es el primogénito de la creación. lá diz que Jesus é o primogênito da criação. Por lo tanto, Él es el primer ser creado. Portanto, ele foi o primeiro ser criado. ¿Cómo reaccionas? E aí, qual é a sua reação? Así. Quizás Talvez tú no estás tan seguro de cómo explicar el texto, você não esteja tão seguro de como aplicar esse texto. pero una cosa tú sí sabes: Mas uma coisa assim, você sabe. Jesús es Dios. Jesus é Deus. Así que ese texto De modo que esse texto no puede estar diciendo não pode estar dizendo que Jesús fue creado. que Jesus foi criado. Así que De modo que tú estás leyendo la Biblia, você está dizendo, leyendo el lendo o texto texto da Bíblia con doctrina en tu cabeza. com doutrina na sua cabeça. Es lo único que quiero probar. É a única coisa que eu quero provar. No se puede enseñarle a alguien el texto Não se pode ensinar alguém um texto de manera completamente pura de maneira completamente pura, sin que le inyectes la doctrina sem que você injete a doutrina que tú sabes que está ahí. que você sabe que está lá. Por eso, Por isso, en esta discusión de qué le debo enseñar primero al estudiante de teología, nessa discussão do que devo ensinar primeiro ao aluno de teologia, lo que voy a argumentarte brevemente en los minutos que nos quedan o que vou argumentar Brevemente. brevemente nos minutos que nos restam, es que lo que se debe enseñar a un estudiante de teología é que o que deve se ensinar a um aluno de teologia es un depósito de doctrina é um depósito de doutrinas que lo pones en su mente que são postas em sua mente y le enseñas luego e se ensina logo a que pueda estudiar la palabra de Dios para ver si ese depósito es verdad. de modo que ele possa estudar a palavra de Deus para ver se esse depósito é real, é verdadeiro. Y creo firmemente E creiam firmemente que la Biblia nos da evidencia que a Bíblia nos concede evidências de que así es como se debe entrenar a hombres para el ministerio. de que é assim que se deve treinar homens para o ministério. Y esto es sumamente importante conectado con lo que estamos haciendo hoy, E isso é de suma importância, conectado, ligado ao que nós estamos fazendo hoje, porque estamos hablando de la apertura de un seminario bautista confesional. porque estamos falando da abertura de um seminário batista confessional. ¿Sabe lo que eso significa? Sabe o que isso significa? Te vamos a enseñar la Biblia, Nós vamos te ensinar a Bíblia, pero la principal misión que tenemos pela principal missão que temos, es entregarte un depósito entregar a você o depósito, y que tú puedas considerar a la luz de la Escritura e que você possa considerá-lo à luz das Escrituras. si ese depósito es consecuente con lo que la palabra de Dios enseña. Se esse depósito é realmente provindo, coerente com o que ensina as Escrituras. Acompáñame brevemente en estos minutos Me acompanhe rapidamente nesses próximos minutos. a 2 Timoteo 2:2. Em 2 Timóteo 2:2. Quiero que mires, solamente vamos a estar en ese texto, pero quiero que consideres conmigo
cuidadosamente estas palabras. Quero que vocês considerem comigo cuidadosamente essas palavras do texto de Timóteo 2:2. 2 Timoteo 2:2 dice esto. 2 Timóteo 2:2. Foi do... Y lo que has oído de mí E o que da minha parte ouviste, en la presencia de muchos testigos, através de muitas testemunhas, eso encarga a hombres fieles isso mesmo transmite a homens fiéis que sean idóneos Y para también- enseñar también a otros. e também idôneos para instruir a outros. Aquí Pablo está hablando de tres cosas fundamentales Aqui Paulo está falando de três coisas fundamentais que tiene que ver con este encargo. que estão ligadas a esse encargo. Sabemos todos que este texto tiene que ver con cómo Pablo debía enseñarle a otros. Sabemos que esse texto está dizendo como que Paulo devia ensinar a outros. Está hablando del encargo que tiene que poner en las manos de otros. Está falando do encargo que Paulo tinha que colocar nas mãos de outros. Así que hablando de ese encargo, De modo que, falando desse encargo, quiero mostrarte tres cosas en este texto. quero apresentar três coisas nesse texto. En primer lugar, Em primeiro lugar, su contenido definido. o seu conteúdo definido. Es decir, que lo que Pablo tenía que entregar o lo que entregó a Timoteo É dizer que aquilo que Paulo tinha que entregar, o que ele entregou a Timóteo, y lo que Timoteo tenía que entregarle a otros, e que por sua vez Timóteo tinha que entregar a outros, está definido. estava definido. No es algo ambiguo, Não é algo ambíguo, no es simplemente información en general, não é informação geral, abstrata. es un contenido definido. É um conteúdo definido. En segundo lugar, vamos a considerar Em segundo lugar, vamos considerar el carácter distintivo de este encargo. o caráter distintivo dessa missão, desse encargo. Y en tercer lugar y último, Em terceiro lugar e último, los candidatos competentes de este encargo. os candidatos competentes dessa missão, desse encargo. Así que brevemente veamos en primer lugar De modo que, brevemente, vamos falar o primeiro ponto: su contenido definido. o seu conteúdo definido. Y eso lo encontramos en estas palabras. Isso nós encontramos nessas palavras: Aquello que oíste de mí. aquilo que ouviste de mim. Esto tiene que ver con, estas palabras están delimitando y definiendo Essa palavra está delimitando e definindo lo que Pablo iba a entregarle a Timoteo o que Paulo ia entregar a Timóteo y Timoteo a otros. e Timóteo a outros. Es decir, el depósito que Pablo está dando. É falar do depósito que Paulo está dando a Timóteo. Nosotros podemos mirar esto considerando la identidad de este depósito. Nós podemos observar isso observando a identidade desse depósito. Aquello que oíste de mí Aquilo que você ouviu de mim es una referencia a la doctrina o enseñanza é uma referência à doutrina ou aos ensinamentos que Timoteo había recibido directamente de Pablo. que Timóteo já tinha recebido diretamente de Paulo. Este depósito del que se habla Esse depósito do qual Paulo está falando es la enseñanza apostólica, é um ensino apostólico, la cual le fue dado a Pablo por el Espíritu o qual foi dado a Paulo pelo Espírito a través de la promesa del Señor. através da promessa do Senhor. Y esa verdad que fue dada a los apóstoles E essa verdade que foi dada aos apóstolos fue proclamada por los apóstoles, foi proclamada pelos apóstolos, tanto en sus proclamaciones públicas, tanto em suas proclamações públicas, en sus cartas em suas cartas y en los libros que escribieron. e nos livros que eles escreveram. En un sentido limitado, Num sentido limitado, esta enseñanza apostólica es una referencia al Evangelio. esse ensino apostólico é uma referência ao Evangelho. Sin embargo, en el contexto de este pasaje, No entanto, o contexto dessa passagem, la enseñanza apostólica o el depósito o ensino apostólico ou esse depósito que Timoteo tenía que guardar que Timóteo tinha que guardar eran las enseñanzas apostólicas eram os ensinos apostólicos que establecían el cuerpo de doctrina que faziam parte do corpo de doutrina, é isso? que la iglesia debía defender y proclamar. Que a igreja tinha que defender e proclamar. Nosotros encontramos referencias a eso Nós encontramos referências a isso en todo el Nuevo Testamento, em todo o Novo Testamento, pero especialmente en Primera de Timoteo 3, 14 al 16. mas especialmente 1 Timóteo 3, de 14 a 16. No lo vamos a leer, Não vamos ler, pero ese texto es un texto central en el Nuevo Testamento, mas esse texto é um texto central no Novo Testamento, porque Pablo le enseña a Timoteo porque Paulo ensina a Timóteo la naturaleza que tiene la iglesia. a natureza que existe na igreja. Es la casa de Dios, É a casa de
Deus. la iglesia del Dios viviente, A igreja do Deus vivente. columna y baluarte de la verdad. Coluna e baluarte da verdade. En ese último nombre, columna y baluarte de la verdad, E nesse último termo, coluna e baluarte da verdade, sale a la luz la idea o la relación de la iglesia con la verdad. vem à luz a ideia da relação entre a igreja e a verdade. La iglesia tiene todo que ver con la verdad. A igreja está relacionada completamente, tem tudo a ver com a verdade. La iglesia es ese lugar donde Dios quiso poner su verdad A igreja é esse lugar onde Deus quis colocar a sua verdade, para que esa verdad sea protegida, para que essa verdade seja protegida, defendida, defendida, mantenida, mantida, pero también proclamada. mas também proclamada. Y Pablo, E Paulo, en el versículo 16 de 1 Timoteo 3, no versículo 16 de 1 Timóteo 3, lo que él hace es proclamar cuál es esa verdad que ellos tenían que guardar. ele vai proclamar qual é essa verdade que eles deviam proclamar. ¿Te acuerdas Guardar. lo que dice el versículo 16? Dios fue manifestado en carne, Então o que diz o versículo 16? Deus foi manifestado em carne, vindicado por el Espíritu, vindicado pelo Espírito, creído en el mundo, querido no mundo, recibido arriba en gloria. recebido na glória. Todas esas frases Todas essas frases tienen que ver con la verdad que la iglesia tenía que guardar. estão ligadas com a verdade que a igreja deveria guardar. Eso no era simplemente algo general o ambiguo. Isso não era algo geral ou ambíguo. Era la verdad de Dios presentada en forma de afirmaciones. Era a verdade de Deus apresentada em forma de afirmações. Que la iglesia tenía que estar dispuesto a luchar y a pelear por ella. Que a igreja devia estar disposta a lutar e pelejar por ela. Y que la iglesia tenía la responsabilidad de enseñar y proclamar a otros. E que a igreja tinha a responsabilidade de ensinar e proclamar a outros. Por lo tanto, cuando Pablo dice, Então, quando Paulo diz, lo que has oído de mí, o que vocês têm ouvido de mim, es decir, lo que yo te he enseñado, ou seja, o que eu tenho ensinado, es decir, lo que Dios me dio que te enseñara, é dizer, o que Deus me diz que tenho ensinado, es decir, esa verdad apostólica, é dizer, essa é a verdade apostólica. eso tienes que enseñarle a hombres fieles. É isso que você tem que ensinar a homens fiéis. La importancia que tiene este depósito puede ser vista con claridad en la carta a Timoteo. A importância que há nesse depósito pode ser vista com clareza na carta de Paulo a Timóteo. No tenemos tiempo de ver cada uno de ellos, Nós não teremos tempo de ver cada um deles. pero permíteme mencionártelo. Mas permita-me mencionar, Este depósito es importante, ¿sabes por qué? esse depósito é importante. Por quê? Porque a Pablo le manda a Timoteo a guardar la forma de lo que había oído. Porque Paulo manda porque Paulo manda Timóteo a guardar a forma daquilo que tinha ouvido. Es decir, Timoteo no tenía capacidad de cambiarlo. É dizer, Timóteo que Timóteo não tinha capacidade de mudá-lo, De acomodarlo, de acomodá-lo, sino que así como lo recibió. senão que do modo como ele recebeu. Y quiero que te lo imagines conmigo. E eu peço que você imagine comigo. Está sosteniendo algo que es preciosísimo, Ele está sustentando algo que é preciosíssimo, que tiene que ser tratado con mucho cuidado. que tem que ser tratado com muito cuidado. Pablo le dice, lo que yo te entregué a ti, Paulo está falando, o que eu entreguei a você, eso que está perfectamente definido, isso está perfeitamente definido. la doctrina apostólica, A doutrina apostólica, eso que te entregué a ti, é isso que eu entreguei a você. cuídalo, Cuida, mantén la forma de eso que te di. mantenha a forma disso que eu te entreguei. Pero nosotros también vemos que esa forma, eso que había recibido, Mas nós também vemos que essa forma, isso que ele havia recebido, tiene que también pasárselo a otros. tinha que ser passado a outros. Eso también muestra su importancia. Isso também mostra a importância. Y eso lo vemos en nuestro texto. Isso nós vemos em outro texto. Pero también se le manda a Timoteo Nesse texto, nós também se manda o que? A Timóteo, a que proclame con fidelidad lo que él había oído. a que proclame com fidelidade aquilo que ele tinha ouvido. Todas estas cosas Tudo isso que ele tinha recebido muestran la importancia de este depósito. mostra a importância desse depósito. No debe ser adulterado, Não deve ser modificado, adulterado, debe ser pasado, deve ser passado, debe ser proclamado con fidelidad, deve ser proclamado com fidelidade, debe persistir en ello deve persistir nele y debe predicarlo a todos. e ele deve pregar a todos. Todas esas expresiones Todas essas expressões tienen que ver con el depósito estão ligadas a esse depósito y muestran e mostram su importancia. sua importância. Pero también podemos ver
¿Cuál es la implicación de esta verdad? Mas também nós podemos ver qual é a implicação dessa verdade. Una implicación Uma implicação es la conclusión a la que tú llegas é a conclusão a que você chega. al plantear cosas que son verdad, al decir cosas que son verdad. A dizer coisas que são verdades. Si esto es verdad Se isso é verdade, y si esto es verdad, se isso é verdade, entonces esto es verdad. então isso é verdade. ¿Cuál es la implicación? Quais são as implicações? La implicación es A implicação é que el depósito apostólico que o depósito apostólico debe ser entonces deve ser então algo necesariamente concreto y conocible. algo necessariamente concreto e compreensível. Si no fuera así, Objetivo. Se não for assim, ¿cómo entonces ¿Cómo pudiera cuidarlo, como então ele poderia cuidar dele, compartirlo con otros compartilhar com outros y ser fiel a eso? e ser fiel a isso? La única manera de entenderlo A única maneira de compreender es que eso es algo concreto, é que isso é algo concreto, que puede ser conocido, que é possível de ser conhecido, que puede ser afirmado que pode ser afirmado para poder ser enseñado. para poder ser ensinado. En segundo lugar, Em segundo lugar, nosotros también vemos nós também vemos que debido a que la escritura es el registro apostólico que devido à escritura e ao registro apostólico, y en ella se encuentra la doctrina e apostólica, nela se encontra a doutrina apostólica, entonces então es la responsabilidad de la iglesia a responsabilidade da igreja el tener que indagar en esa doctrina apostólica que está en la Biblia é ter que perguntar o que há nessa doutrina apostólica da Bíblia para poder obtener para poder obter una expresión concreta de esa fe apostólica. uma expressão concreta dessa fé ¿Me hago apostólica. entender? Vocês estão entendendo? ¿Puedes ver la importancia de esto? Estão vendo a importância disto? La doctrina apostólica, A doutrina apostólica eso que has oído de mí, é isso que vocês têm ouvido de mim. eso es algo concreto, Isso é algo concreto, pero al mismo tiempo, mas ao mesmo tempo, lo que tú tienes en tu mano o que você tem em suas mãos no es un libro de teología sistemática, não é um livro de teologia sistemática. es una historia de narración de la historia redentora, É uma história da narração da história redentora, donde se nos enseñan diferentes cosas con respecto a Dios de onde são ensinadas diferentes coisas a respeito de Deus y en donde nosotros como iglesia, e de onde nós, como igreja, por causa de que la doctrina es algo concreto, devido ao fato da doutrina ser algo concreto, tenemos la responsabilidad temos a responsabilidade de tomar esa historia de tomar essa história y presentarla de una manera concreta, e apresentá-la de uma maneira concreta, diciendo, dizendo: esto que está aquí isto que está aqui es lo que la Biblia é enseña. o que a Bíblia ensina. En tercer lugar, Em terceiro lugar, por esa razón, por essas razões, por las essa razão, confesiones de fe, a confissão de fé, los credos os credos y las declaraciones doctrinales e as declarações doutrinárias son el intento legítimo são um intento legítimo que la iglesia ha hecho que a igreja tem feito para poder conservar esa fe apostólica. para poder conservar essa fé apostólica. Eso hace de los credos y confesiones Isso faz dos credos e confissões no solamente algo legítimo y válido, não somente algo legítimo e válido, sino algo completamente necesario Sino para algo- la vida de una iglesia bíblica. senão algo completamente necessário para a vida de uma igreja bíblica. Pero déjame llevarte un punto más. Mas eu quero te apresentar mais um ponto. La doctrina apostólica es algo concreto, A doutrina apostólica é algo objetivo, debido a que la palabra de Dios no es un manual de doctrina, sino una historia de redención. devido à palavra de Deus não ser um manual de doutrinas, mas a história da redenção. La iglesia tiene la responsabilidad de definir y escribir de manera concreta A igreja tem a responsabilidade de definir e escrever de maneira objetiva qué es lo que la Biblia enseña sobre estos temas. que aquilo que a Bíblia ensina sobre esses temas, Esto, isto en la historia, é história, se conoce como credos y confesiones. se conhece como credos e confissões. Esto, Isto, en la historia, e na história, no solamente es válido, não é somente válido, no solamente es legítimo, não é somente legítimo, es necesario. é necessário. Y eso me lleva, en cuarto lugar, Isso me leva ao quarto ponto, que entonces la forma correcta de enseñarle a hombres para el ministerio Então a forma correta de ensinar os homens ao ministério es a través de una forma confesional.
é através de uma forma confessional. Cuando tú te sientas a estudiar la palabra de Dios, Quando você se senta para ouvir a palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus, lo que nosotros tenemos que hacer o que todos devemos fazer es darte lo que nosotros recibimos de Pablo, é dar aquilo que nós recebemos de Paulo, tratarlo con mucho cuidado, tratado com muito cuidado, preservando su forma preservando aquela forma, y entregártelo en tus manos entregar nas tuas mãos, para que tú puedas comprobar si lo que te estamos entregando para que você possa comprovar se aquilo que nós estamos te entregando es la doctrina apostólica. é a doutrina apostólica. Y por eso siempre tienes que volver a la palabra de Dios. E por isso sempre você tem que ir à palavra de Deus. Porque una iglesia reformada está siempre reformándose. Porque uma igreja reformada está sempre se reformando. Y eso que tú vas a recibir Isso que você vai receber es lo que tú tienes que entregárselo a é o otros. que você tem que entregar a outros. Nosotros estamos de acuerdo Então nós estamos de acordo en que la enseñanza para hombres de Dios de que o ensino para os homens de Deus debe ser una enseñanza confesional. deve ser um ensino confessional. En segundo y tercer lugar, de una manera simplemente mencionándolo, Em Muy segundo e breve. terceiro ponto, de modo bem breve, también en este texto de 2 Timoteo se nos enseña el carácter distintivo de este encargo. então nesse texto que segundo Timóteo também nos ensina o caráter distintivo dessa missão, desse encargo. Y esto lo podemos ver en las palabras esto encarga. E isso nós podemos ver na palavra, deixa eu ver aqui no texto. Isso encarga. Eso encarga. Instrui. Sí, sí. Eso encarga. Isso encarga, dá esse encargo a eles também. Entonces eso nos levanta algunas preguntas que son importantísimas. Escucha esto. Então isso nos leva a uma pergunta muito importante. Escutem. ¿Quién tiene la responsabilidad de enseñar eso que había oído de Pablo y poder entregárselo a otros? ¿Quién debe hacerlo? Quem devia fazer? Quem devia ensinar? E tinha a responsabilidade de transmitir a outro aquilo que Paulo estava entregando. Es evidente que esta responsabilidad É claro que essa responsabilidade, recae en este texto, en el sentido original, nesse texto, nesse sentido, recai sobre Timoteo. Timóteo. Él representa, É ele que representa, en su calidad de pastor, em sua qualidade de pastor, a todos los ancianos y pastores de la iglesia de Cristo a todos os anciãos e pastores da Igreja de Cristo que vendrían después que viriam depois dele, del periodo apostólico a lo largo de todo el mundo y de la historia. depois do período apostólico e de toda a história da Sí, Igreja. la historia de la iglesia. Amém. Quiero que ustedes noten un contraste importante aquí Então peço que vocês notem um contraste importante aqui entre el mandato de encargar dentre o mandato de encarregar, y la gran comisión. então a ordem entre a ordem de encarregar e a grande comissão. Hay una diferencia, Há uma diferença. no se contradicen, Não se contradizem, pero son diferentes. mas são diferentes. La gran comisión A grande comissão fue dada por el Señor a sus apóstoles foi dada ao Senhor, aos apóstolos, y cuando cuando ellos salieron de escena, cuando ellos se murieron, e quando eles saíram de cena, eles morreram. eso se lo entregaron a la iglesia, Essa mesma missão foi dada à igreja, llevado a cabo a través de los ministros de las iglesias. levada a cabo diante pelos ministros da igreja. Así que podemos decir que la gran comisión es universal De modo que podemos dizer que a grande comissão ela é universal y no hace distinción. e não há distinção nisso. Anda por todo el mundo Vá por todo mundo y predica el e evangelio predica o evangelho, e prega o evangelho a toda criatura. a toda criatura. Pero esto es diferente Mas isso é diferente a lo que se le está entregando a Timoteo aquí. ao que está se entregando a Timóteo. El mandato de entrenar hombres A ordem de se treinar homens no es universal, não é universal, sino que está completamente definido. senão que está completamente definido. No dice, Não é y dito, esto que has oído de mí, não é dito que isso que você está ouvindo de mim entrégaselo a todo el mundo, entregue a todos, sino a hombres fieles. mas a homens fiéis. Ahí hay una distinción. Então há uma diferença. La gran comisión es a todo el mundo. A grande comissão é para todos. Este mandato es a hombres fieles. Essa ordem é para homens fiéis. La gran comisión es llevada a cabo por la iglesia. A grande comissão é levada a bom termo por quem? Pela igreja. Pero este mandato de entregar, Mas de encargar, esta ordem de encarregar recae sobre los pastores. recai sobre os pastores.
Y cuando nosotros aprendemos a hacer esta distinción, E quando nós aprendemos a fazer essa distinção, podemos responder de una manera satisfactoria podemos responder de uma maneira satisfatória por qué los seminarios son completamente bíblicos por que os seminários são completamente bíblicos. y no algo que compite en contra de la iglesia local. E não é algo que compete à igreja local. Que venha competir com a igreja local. Obrigado. Tá bom. Que seja contra a igreja local. No compite con la iglesia local Isso, não está competindo com a igreja local. porque es completamente legítimo Porque é algo totalmente legítimo que pastores de diferentes congregaciones que pastores de diferentes congregações, con la misma fe y práctica com a mesma fé e prática, puedan unirse possam se juntar para poder entregar este depósito para poder ensinar e entregar esse depósito a hombres fieles. a homens fiéis. Los seminarios no son ministerios para eclesiásticos, Os seminários não são ministérios para eclesiásticos. o por lo menos la forma en que pensamos en este seminario no lo es. Ou pelo menos a forma que nós pensamos nesse seminário não é. Este seminario está dirigido por pastores. Esse seminário está sendo dirigido por pastores. Yo estoy aquí en representación de mi iglesia local Eu estou aqui representando a minha igreja local, porque creemos que es legítimo porque queremos ser legítimo que pastores de la misma fe y práctica que pastores da mesma fé e prática puedan entrenar a hombres fieles possam treinar a homens fiéis para la obra del ministerio. para a obra do ministério. Finalmente, en tercer lugar, Finalmente, em terceiro lugar, nosotros encontramos sus candidatos competentes. nós encontramos os candidatos competentes. Esto que has oído de mí Isso que você tem ouvido de mim, encarga encarregue a Entregue. hombres dignos de confianza que sean competentes para enseñar también a otros. Entregue a homens dignos de confiança que sejam competentes também para ensinar a outros. No tenemos tiempo de poder profundizar en esto, Não temos tempo de nos aprofundar nisso, pero quiero darte la conclusión. mas nós chegamos a uma conclusão, Y la conclusión es la siguiente. e a conclusão é a seguinte: Si ese encargo se lo dan a hombres fieles, se esse encargo é dado a homens fiéis, lo cual significa hombres que tienen un carácter fiel, confiable, o que significa homens que têm caráter fiel e confiável, lo cual implica las virtudes que pueden ser reconocidas por otros, o qual implica virtudes que podem ser reconhecidas por outros à sua volta, pero también Mas también- dice hombres que sean aptos para enseñar. mas também diz respeito a homens que são aptos a ensinar. Entonces la conclusión es la siguiente. Então a conclusão é a seguinte: La iglesia local a igreja local es fundamental é fundamental en el reconocimiento no reconhecimento y el poder enviar a hombres e poder enviar esses homens para poder ser capacitados para la obra de Dios. para poderem ser capacitados para a obra de Deus. No existe estudio teológico sin una iglesia local. Não existe estudo teológico sem uma igreja local. Sería tratar de tener una cabeza sin cuerpo. Seria semelhante a algo como ter uma cabeça sem corpo. Técnicamente eso no es vida. Tecnicamente isso não existe. Un cuerpo, o hablando no de la iglesia, sino de cómo funciona, es una cabeza que es informada O corpo, se referindo à igreja, como o corpo funciona, diz respeito a uma cabeça que funciona informada informada, uma cabeça informada y un cuerpo e um corpo que es capaz de aplicar esa información. que é capaz de aplicar essa informação. No hay nada más peligroso Não há nada mais perigoso que hombres con una cabeza grande, que homens com a cabeça grande, pero con un corazón muerto. mas com o coração morto. Y lo único que mantiene el equilibrio E o único que pode manter esse equilíbrio es la vida dentro de una iglesia local. é a vida na igreja local. Es el reconocimiento que tu iglesia local hace É o reconhecimento que a tua igreja local faz de que tú eres un hombre fiel de você, dizendo que você é um homem fiel y tienes las características y los dones que se necesitan e tem as características e os dons necessários para la obra del ministerio. para a obra do ministério. Conclusiones finales. Conclusões finais. Este texto nos enseña entonces Então esse texto nos ensina que es legítimo que é legítimo que hombres de Dios se unan con el propósito de trabajar en la formación de otros hombres. que homens de Deus se unam com o propósito de trabalhar na formação de outros homens de Deus. En segundo lugar, también aprendemos de este texto Em segundo lugar, também aprendemos esse texto que
una enseñanza confesional que um ensino confessional es vital para la instrucción de otros para el ministerio. é vital para o ensino de outros no ministério. Y en tercer lugar, E em terceiro lugar, que la enseñanza debe ser impartida o debe ser dada que o ensino deve ser dado a hombres fieles y reconocidos por la iglesia. a homens fiéis e reconhecidos pela igreja. Por lo tanto, déjame resumir de esta manera. Portanto, vou resumir dessa maneira. El fundamento de la preparación de un ministro O fundamento da preparação de um ministro es la palabra de Dios é a palavra de Deus entregada por hombres de Dios entregue por homens de Deus de una manera de uma confesional maneira confessional a hombres probados a homens provados y reconocidos e reconhecidos por la iglesia pela igreja para la expansión para expansão y proclamación e proclamação de la verdad de Dios. da verdade de Deus. Amén. Amém. Vamos a orar. Vamos orar. Gracias, Señor, por este tiempo. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Te pido, Señor, que esto llene de fuego nuestros corazones, Te peço, ó Pai, ao Senhor, que isso traga fogo aos nossos corações, apasionados contigo, de modo a estarmos apaixonados por Ti, por tu verdad, por Tua verdade, pero también por la obra del ministerio. mas também pela obra do ministério. Ayuda a que este seminario Ajude para que esse seminário pueda ser una ayuda legítima possa ser uma ajuda legítima para la formación de hombres para a formação de homens en un entendimiento en el depósito apostólico em um entendimento do depósito apostólico para la gloria de tu santísimo nombre. para a glória do Teu santíssimo nome. Te pedimos todo esto Te pedimos tudo isso en el nombre de Jesús. no nome do Senhor Jesus. Amén. Amém. Amén. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Que a graça do Senhor seja com vocês. Fala amém de novo.